O nosso tema proposto é a igreja que Jesus está edificando. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 18. E eu convido você a abrir sua Bíblia e nós vamos ler este verso. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta neste texto e nós vamos conversar sobre ele. Todos os demais todos os demais textos, eles vão ser aqui projetados no telão. Mesmo este Mateus 16, 18, ele está na revista atualizada, foi mais interessante nela, mas os outros todos estão, eu utilizei a NVI. E diz assim, eu convido você a ler junto comigo o texto conforme está aqui projetado. Acho que conseguem ler e nós vamos ler então juntos. Vamos lá? Também se eu falasse para vocês hoje que eu vou providenciar uma mufuleta, os irmãos iam ficar espantados, perguntando: o que é isso? Mufuleta? Quem sabe o que é? Sim ou não? Não? Mufuleta é um sanduíche de origem italiana. Então, agora que você já conhece a palavra, se alguém voltar a falar ela novamente, ninguém vai se espantar, porque você já sabe o que é. Nós podemos entender que quando Jesus, em Mateus 16, 18, essa foi a primeira vez que aparece a palavra igreja. E quando Jesus, pela primeira vez, ele vai falar que iria edificar a sua igreja, a sensação que dá, quando você lê o texto bíblico, é que os discípulos não ficaram espantados, porque eles já conheciam a palavra. Eles eram judeus, mas estavam vivendo sobre o impacto da cultura grega. Tanto a língua quanto a cultura, a filosofia grega dominava aquela região no tempo de Jesus. Os irmãos que conhecem a história sabem que o imperador Alexandre o Grande havia muito rapidamente dominado toda a bacia do Mediterrâneo, toda a região conhecida, e ele morreu também muito rápido. O seu reino foi dividido. Obrigado. O seu reino foi dividido, mas, embora os romanos tenham vindo na sequência, a cultura grega permaneceu. Os romanos ficaram dominando na questão militar, no campo militar, mas na filosofia, na língua, permaneceu a influência dos gregos. Nesse tempo também, os irmãos devem saber que todos os governos conhecidos no mundo da época eram governos monárquicos. Quer dizer que numa figura, na figura de uma pessoa, do rei, se concentravam os três poderes que nós conhecemos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, o rei, ele fazia as leis, o rei julgava os seus súditos com base na lei que ele mesmo fez, e o rei também administrava o reino. Então ele era todo poderoso, porque ele tinha todo o poder, os três poderes concentrados em uma só pessoa. No entanto, com a vinda da cultura grega, da filosofia grega e de outras influências dos gregos, eles pensaram de uma forma diferente de governar. Eles inventaram a tal da cidade, a polis, e eles também começaram a implantar um novo tipo de governo, que nós conhecemos como batistas, hoje utilizamos essa forma de governo, que é a forma democrática. Então os gregos, eles iniciaram uma gestão diferente da monarquia, fazendo com que os cidadãos participassem das decisões da cidade. Então, observa você que quando eles precisavam decidir uma questão que tinha a ver com a cidade, e não mais com o reino, com o império, eles convocavam os cidadãos para que viessem até a praça pública, e ali eles discutiam e conversavam acerca dos problemas
e tomavam as decisões. Isso nós conhecemos como democracia, isso nós conhecemos como uma gestão participativa. Mas esse chamar para fora, esse chamar, né? Então alguém, um arauto, saía convocando os cidadãos para que em tal dia, em tal praça, se reunissem para tratar acerca de alguma questão. Esse chamamento para fora, para vir tratar das questões da cidade, a palavra utilizada era a palavra eclésia, a palavra grega é eclésia, que em português é igreja. Então a igreja, essa palavra é uma palavra de cunho político, uma palavra que era utilizada pelos gregos para falar acerca de uma gestão administrativa. Então, por exemplo, se tinha um esgoto a céu aberto, eles precisavam saber o que fazer, convocavam os cidadãos para que viessem à praça pública e eles decidiam de forma democrática o que fazer. Este ajuntamento, esta assembleia, recebia essa palavra, esse título, igreja, ou em grego, eclésia. Como Jesus e os seus discípulos estavam vivendo sob o impacto da cultura grega, quando Jesus usou pela primeira vez essa palavra, eu vou construir a minha igreja, a minha assembleia, os discípulos não se espantaram com a palavra porque eles já conheciam. Também, a Bíblia que eles utilizavam na época de Jesus era a versão que havia sido traduzida do hebraico para o grego, a Septuaginta, que nós conhecemos como Septuaginta, uma tradução feita, segundo a tradição, por 70 eruditos que traduziram simultaneamente do hebraico para o grego a escritura do Antigo Testamento. Essa versão era mais popular no tempo de Jesus e ele utilizava então a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E quando os tradutores foram traduzir alguns textos bíblicos do Antigo Testamento para o grego, sobretudo as assembleias que se reuniam no deserto, aquela congregação do deserto, o povo de Israel, quando se reunia em assembleia no deserto, a palavra hebraica kahal foi traduzida para o grego também como eclésia. Nós temos ali Números capítulo 20, verso 4, que diz assim: porque vocês trouxeram a assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Veja, está falando daquele povo que estava peregrinando pelo deserto com Moisés, e quando eles se reuniam, quando eles se ajuntavam em assembleia, essa palavra utilizada, a assembleia do Antigo Testamento, do hebraico, era kahal, mas ao ser traduzida, foi utilizada a palavra grega, igreja, eclésia. O outro texto está lá em Deuteronômio 31:30. Então Moisés recitou todas as estrofes dessa canção a toda a Assembleia de Israel. Algumas versões vão dizer a toda a congregação de Israel, ou a toda, no grego, a toda a igreja de Israel. Ainda um outro texto, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia, a toda a congregação, a todo o carral, ou em grego, a toda a eclésia, a igreja: meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feita para homens, mas para o Senhor Deus. Quando Davi estava deixando de ser rei, ia passar o cajado do seu filho Salomão, reuniu-se a assembleia, reuniu-se a congregação, reuniu-se o povo de Israel, e a palavra utilizada é a palavra assembleia, a palavra congregação, ou a palavra eclésia. Atos 7:38, quando Estevão estava sendo apedrejado, e ele começa a fazer um discurso contando a história, um pouco da breve história do povo de Israel, lembrando aquelas pessoas acerca dessa história, ele então vai dizer assim: ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, falando de Moisés, e recebeu palavras vivas para transmiti-la a nós. Atos 7:38. Todo esse movimento que eu fiz, para mostrar a você que
quando Jesus disse em Mateus 16, 18, eu vou construir a minha igreja, esta palavra igreja já era conhecida dos discípulos, porque eles sabiam da igreja dos gregos, que era a assembleia dos cidadãos que se reuniam para tratar das questões da cidade, das questões políticas, e eles já conheciam também essa palavra, porque ela remetia à congregação, à assembleia do deserto, porque eles utilizavam a versão grega do Antigo Testamento. Mas Jesus, ele toma essa palavra, igreja, e ele dá um novo significado. Hoje, quando nós falamos de igreja, ninguém mais pensa na Assembleia dos Gregos, ninguém mais pensa na Assembleia Legislativa, ninguém mais pensa no Congresso Nacional, mas ali é uma igreja política. Mas ninguém mais pensa nesse tipo de igreja. Quando nós falamos em igreja, ninguém mais pensa na congregação de Israel, o povo de Israel reunido no Egito, ou no deserto, ou em qualquer outro lugar. Quando nós falamos hoje em igreja, nós pensamos apenas na comunidade cristã, nos templos cristãos. Então veja você que um termo político foi absorvido pela religião. Muitas pessoas dizem que religião e política não se misturam. Grande bobagem. O termo soberania, que é utilizada na política hoje, é um termo que vem da religião, do cristianismo. Os três poderes vêm da religião, da Trindade. E assim por diante, todo o poder emana do povo. Está na nossa Constituição e veio através de uma tradução do King James, uma tradução que foi feita na Inglaterra, quando o tradutor escreveu para o rei, ao entregar uma Bíblia de presente, a tradução que ele fez, e ele escreveu: todo o poder emana de Deus. Abraham Lincoln, que era o presidente americano, que era também cristão, utilizou essa expressão para uma questão política, dizer: todo o poder emana do povo. A ideia de emanar, tudo isso são ideias religiosas. Então veja, eu poderia falar de diversas coisas religiosas que foram apropriadas pela política. Mas agora eu estou dizendo para você de uma palavra política que foi apropriada por Jesus e que hoje tem um sentido religioso. Jesus se apropria dessa palavra e ela se torna tão dele, tão cristã, que ninguém se lembra mais dos gregos. Ninguém se lembra mais dos judeus. Ninguém se lembra mais da política. Só de Jesus. Amém? Mas agora vamos pensar nesse texto de Jesus, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que Jesus, ele começa a utilizar uma palavra no contexto de uma construção. Edificar, construir uma igreja. Sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Este versículo ele está num contexto onde Jesus havia perguntado para Pedro e para os discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Então, Moisés, Elias, etc. E vocês, quem dizem que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então olha para Pedro e diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ao longo da história da igreja, pelo menos 3 interpretações foram dadas para esse texto. Na teologia romana, eles entendem que Jesus estava apontando para Pedro: sobre essa pedra, sobre Pedro, edificarei a minha igreja. Alguns dizem que Jesus estava se referindo à verdade que Pedro acabou de anunciar, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus estaria dizendo: sobre esta pedra, então olha daqui, sobre essa pedra, sobre essa verdade, Pedro, que você acabou de anunciar, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu construirei a minha igreja. E a terceira interpretação é que Jesus estava dizendo acerca de si mesmo, talvez apontando o dedo: você é Pedro, mas sobre esta pedra, sobre mim mesmo, eu edificarei a minha igreja. E o interessante é que o apóstolo Pedro, para quem Jesus falou, ele vai citar lá na frente, eu vou mostrar esses textos,
ele vai interpretar essa pedra, esse fundamento da igreja, como sendo o próprio Cristo, como sendo o próprio Senhor. O fato dele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre esta verdade, sobre a pessoa de Cristo, é que essa igreja estaria sendo edificada. Então a pedra que é a igreja não é Pedro, mas é o próprio Senhor Jesus. Mas eu quero convidar você a pensar e refletir sobre essa construção que Jesus está realizando. Em primeiro lugar, para você fazer uma construção, você precisa de um terreno. Sim ou não? Ninguém constrói do ar. Não. Isso é para você. Que eu saiba, acho que não tem uma construção aérea. Acho que não. A construção, ela acontece normalmente em terreno. E aí eu pergunto para você, onde Cristo está edificando ou construindo a sua igreja? Qual o terreno onde Cristo está construindo ou edificando a sua igreja? Mateus 13, 38 vai nos dizer, quando o Senhor diz assim, o campo é o mundo. A igreja que o Senhor está edificando, o terreno que Ele utiliza é o mundo. Todo o mundo é o local onde o Senhor está edificando a sua igreja. É uma construção que alcança todas as nações da terra. É uma construção que alcança todos os povos, tribos, línguas e raças. Em outras palavras, a igreja que Jesus está edificando, estaria sendo edificada em todo o mundo. Mas nenhuma construção acontece se não tiver um projeto. Toda construção, a não ser que seja numa comunidade, né, que acontece assim desordenadamente, mas as construções aprovadas precisam de um projeto. E a minha pergunta para você, quando o Senhor disse aos seus discípulos, eu vou construir a minha igreja, o terreno é o mundo, todas as nações da terra, povos, tribos e línguas e raças. Mas o meu projeto, qual é o projeto do Senhor para essa construção? O plano de Deus. Eu digo para você, eu fiz um recorte de alguns textos, que não dá para ler todo ele, está lá em Efésios capítulo 2, verso 11 a 19, e mais ou menos está escrito assim: anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, falando a todas as pessoas que não são judeus. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, sem esperança e sem Deus do mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e não judeus, fez um só povo. O objetivo dele, o plano dele, era criar um novo homem. Então, o plano de Cristo para a sua igreja é que Ele está construindo uma nova humanidade, de pessoas que nascem de novo. O Deus que criou o ser humano, criou o homem, criou o ser humano, que caiu e pecou e se rebelou contra Ele, e que será condenado. Mas o Senhor, no seu plano, está criando uma nova humanidade, de pessoas que estão nascendo de novo, e que fazem parte da família de Deus, que fazem parte do reino de Deus. Esse é o plano, criar uma nova humanidade de homens e mulheres redimidos. Amém? Amém. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, mas são cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando o Senhor disse, eu vou construir a minha igreja, Ele estava dizendo que Ele iria tornar os não-judeus em herdeiros, co-herdeiros, juntamente com os judeus. Ele estava dizendo que judeus e gentios iriam se tornar da mesma família, do mesmo corpo, co-participantes de todas as promessas de Deus. Neste projeto de Jesus chamado igreja, já não há mais a exclusividade de uma nação. Israel deixa de ser a nação exclusiva de Deus, e o Evangelho, os oráculos de Deus se tornam acessíveis a todas as pessoas.
de todos os povos, tribos, línguas e raças. Neste plano, além de Deus se tornar acessível a todos, Ele está criando uma nova humanidade de pessoas reconciliadas consigo, de novas criaturas que são reconciliadas com Deus através de Jesus. Ele está substituindo uma nação física, portadora da antiga aliança, por uma nação espiritual, portadora da nova aliança. Esta é a igreja de Jesus. Esta é a sua noiva, é o seu corpo. Este é o Israel espiritual. Esse é o projeto do Senhor, quando Ele disse: eu vou construir a minha igreja. Mas toda construção precisa também, além do terreno, além do projeto, precisa da fundação. Vamos pensar agora nessa construção que já tem o terreno, já tem o projeto, e agora precisa da fundação. Quando o Senhor disse sobre esta pedra, nós já tivemos o privilégio de conversar sobre isso pouco atrás. Ele estava dizendo sobre Ele mesmo, sobre o fundamento que é Cristo. Observa o que o próprio apóstolo Pedro diz em Atos 4:11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra sobre a qual a igreja do Senhor está sendo construída. Lá em 1 Pedro 2,7 há um texto similar, onde esse apóstolo que ouviu o Senhor falando sobre essa pedra construirei uma igreja, ele vai explicar para nós que a pedra é o próprio Cristo. Amém? Lá em Romanos, não está em Romanos 9,33, 1 Coríntios 10,4, também fala, o apóstolo Paulo fala que Cristo é a rocha. A igreja do Senhor está sendo construída sobre a pessoa de Cristo. A igreja do Senhor está sendo construída sobre o ensinamento de Cristo. A igreja do Senhor está sendo construída sobre a obra que Cristo realizou. Ele é o fundamento da igreja. Deixa de ser igreja do Senhor aquela assembleia, aquele ajuntamento que não repousa sobre o fundamento que é Cristo. Por isso pode existir um grupo de crentes que vivem num determinado conjunto de prédios e se reúnem para fazer uma assembleia de condomínio. A assembleia podia ser chamada de igreja, mas não é a igreja de Cristo, porque não está repousada sobre a pessoa, a obra e os ensinos dele. Vocês estão ali para tratar sobre questões do condomínio, mesmo sendo todos cristãos, quando se reúnem com outro objetivo que não seja cultuar esse Senhor. Ali não está a igreja de Jesus. Mas toda vez que há um ajuntamento de pessoas, a igreja diz disso, de ajuntamento, de congregar, de estar juntos, para cultuar, para pregar, para levar a pessoa, a obra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, ali está a igreja que o Senhor está construindo. Amém? E eu digo para você, na construção, as paredes e as pedras podem ser removidas, mas o fundamento nunca. Jamais o fundamento de uma construção pode ser removida sem prejudicar a própria construção. Se Cristo for removido, se a pessoa e a obra de Cristo for removida da igreja, se nós nos ajuntarmos aqui para falar sobre a Constituição, para falar sobre a legislação de trânsito, para tratar acerca de qualquer outro assunto que não seja a pessoa, a obra de Cristo, nós estamos tirando o fundamento. O budismo ele sobrevive sem Buda, o Islã sobrevive sem Maomé, mas o cristianismo não sobrevive sem a pessoa de Cristo. Amém? Porque Cristo é o fundamento da construção. Ele não pode ser removido sem que a construção toda venha a se mover. Mas agora que nós já sabemos qual que é o terreno, o projeto, a fundação, vamos pensar na construção propriamente dita. Pense você então, imagine uma construção. Está lá o terreno, tem um projeto, já foi lançado os alicerces, a fundação está lá, e agora vamos pensar nessa construção. Quando o Senhor disse sobre esta pedra, a gente já mostrou a fundação, construirei e edificarei a minha igreja. Então imagine agora uma igreja sendo construída.
Imagine uma construção, um templo. Primeira coisa, se nós já conhecemos o terreno, o projeto, a fundação, vamos pensar nessa construção. Toda construção precisa de algumas coisas. Primeiro, precisa de dinheiro. Sim ou não? Toda construção precisa de, fala comigo, de dinheiro. Segunda coisa, toda construção precisa da mão de obra. Repita comigo, a construção precisa? Toda construção precisa do material. A construção precisa de? Material. E toda construção precisa do acabamento. Quando Jesus está dizendo sobre essa pedra, eu vou construir a minha igreja, Ele está dizendo para nós acerca dos recursos, Ele está dizendo para nós da mão de obra, Ele está dizendo para nós do material e do acabamento. Quando o Senhor diz, eu vou construir a minha igreja, você pergunta, de onde virá os recursos para a construção dessa igreja? Quando o Senhor precisa de dinheiro, Ele manda buscar na boca do peixe. Amém? Esse amém pode ser mais forte? Você pode falar um amém mais forte? Amém ou não? Amém. E o Senhor ensinou seus discípulos a se tornarem pescadores de quê? De homens. Sabe por quê? Porque o peixe que vai ser pescado precisa vir com recurso para financiar a construção de Jesus. Nunca vai faltar o recurso enquanto a igreja estiver sendo construída sob a supervisão de Cristo e seguindo o seu projeto. Até os peixes obedecem à voz do Senhor, trazendo os recursos necessários. Eu e você fomos os peixes pescados, e nós devemos trazer conosco os recursos que vão ser apresentados ao Senhor, para que a igreja seja financiada, para que essa construção seja financiada. Se você não é fiel ao Senhor, se você é um peixe que não trouxe consigo os recursos, você não entrega o seu dízimo, suas ofertas, você não contribui na obra do Senhor, você está equivocado sobre o projeto do Senhor. Você está fora desse projeto. E no projeto de Cristo chamado igreja, os peixes vêm com a moeda dentro da boca para financiar a sua obra. Esses peixes trazem consigo os recursos para a construção. Lá nós poderíamos ler os textos de 2 Coríntios 9, 6 a 12, quando Paulo diz acerca da contribuição da igreja do Senhor. Você que é mesquinho, amarrado, é um peixe que pode ser substituído e lançado de volta ao mar. O peixe que foi pescado, mas se tornou inútil na construção que Jesus está realizando. Nós vamos pensar agora na mão de obra. Quando alguém diz, eu vou fazer uma construção, eu vou construir uma casa, não significa que o dono, ele mesmo vai pegar e vai pôr a mão na massa. Não é ele que vai carregar as pedras, os tijolos, nem o próprio cimento. Quando ele diz que eu vou construir, significa assim, eu tenho empregados que vão fazer para mim. Então, a mão de obra da igreja de Jesus, os empregados que o Senhor utiliza para construir a sua igreja, é eu e você, meu irmão. Eu e você somos os empregados, os servos. A palavra que o pastor Samuel utilizou ao me apresentar servo, essa é a palavra correta para mim e para você. Nós não estamos aqui para ser servidos. Engana-se aquele que faz parte da igreja e acha que está aqui para ser servido. Não, você está aqui para servir. A palavra que deve identificar a mim e você é servo. O Senhor é Jesus. Se o Senhor é Jesus, eu e você somos apenas servos. Eu e você estamos sendo utilizados pelo Senhor para construir as paredes da igreja de Jesus. E eu pergunto a você nessa manhã, o que você tem feito para que a igreja de Jesus cresça? O que você, servo do Senhor, tem feito para que a igreja de Jesus cresça? Mas a igreja do Senhor também precisa do material. O nome pedreiro, ele vem do material que utilizava-se antigamente. O material que utilizava nas construções antigas eram pedras. Lembra quando Jesus falou do templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, as construções daquela época eram feitas de pedras. Daí o nome do servo
pedreiro. Hoje nós construímos tijolo, cimento, para poder ser tijoleiro, bloqueiro, mas permaneceu o nome pedreiro, né? O nome pedreiro. Por quê? Porque a construção era feita de pedra. A igreja de Jesus está construindo continua a ser feita de pedras. Amém? A igreja de Jesus continua a ser feita de pedras. Olha o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma igreja, de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pense comigo, nós somos as pedras vivas que o Senhor está usando para levantar as paredes dessa igreja que Ele está edificando. Se Ele é o fundamento, se os apóstolos e profetas são o alicerce, as colunas, nós somos as pedras que estão sendo colocadas nessa parede da igreja que Jesus está edificando. A igreja de Jesus é construída com pedras vivas. E aqui eu aprendo algumas lições nessa construção de Jesus. Em primeiro lugar, o privilégio. Meu irmão, imagine que para um pedreiro construir uma edificação de pedras, ele precisava ter um monturo de pedras ali, e ele começava a escolher uma pedra que se encaixasse naquele espaço que ele precisava colocar. Não é qualquer pedra que serve aqui nesta parede. Então no monturo ele escolhe uma pedra. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que o Senhor escolheu a mim e a você para fazer parte dessa construção. Amém? Amém. Lá em João, capítulo 15, verso 6, está lá. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Lá em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, né? Tem ali um monturo de pedras, mas poucos são escolhidos. O Senhor escolheu a mim e a você a dedo para fazer parte desta construção. Amém? Amém. Privilégio. Mas eu aprendo uma segunda coisa aqui, que é uma responsabilidade. Nem sempre a pedra escolhida no monturo cabia certinho naquele espaço. O pedreiro precisava usar as ferramentinhas para dar uma lapidada na pedra. E lapidar a pedra eu entendo como sendo disciplina. Nós, para fazer parte da parede da igreja que Jesus está construindo, fomos escolhidos a Deus, mas nós estamos sendo disciplinados, porque nós precisamos caber naquele espaço certinho. Olha o que diz lá o próximo texto de Hebreus, capítulo 12, verso 8. Se vocês não são disciplinados, primeiro porque vocês não foram escolhidos lá, vocês não são a pedra, não faz parte da parede dessa construção chamada igreja que Jesus está realizando. Mas se você, a disciplina é para o filho. Então, se vocês não estão sendo disciplinados, não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Essa pedra que foi escolhida, ela está sendo lapidada para ser colocada num lugar que só cabe ela. Isso fala de disciplina, irmão. Eu imagino que no processo de construção, algumas pedras se quebraram. Eu entendo que algumas pessoas, elas não resistem à disciplina do Senhor. Mas a terceira coisa, além do privilégio da responsabilidade, não se colocava uma pedra sobre pedra sem um ligamento, uma espécie de cimento. Não é só simplesmente amontoar pedras, como aquelas coisas que fazem, né? Quando um barranco está caindo, vai lá, coloca uma pedrinha e joga um monte de pedras aleatoriamente. Não! Na construção que o Senhor está realizando, chamada igreja, essas pedras selecionadas são lapidadas e colocadas, mas há um ligamento. Ela não é apenas um amontoado de pedras, ela agora se torna parte de um todo, de uma parede. Quando eu e você fomos escolhidos pelo Senhor e nos tornamos parte da igreja do Senhor, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, eu entendo que agora nós não somos mais vistos como pedras individuais, mas como uma parede. Quando você olha para uma construção de pedra, você não vê a pedra individual, mas você vê
pelas de baixo, e eu estou ligado com as pedras ao lado. Há uma cola entre nós chamada Espírito Santo, que nos liga. E por isso eu entendo aqui, em nome de Jesus, quando o Senhor falou de 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Sabe por quê? Vamos mudar a ideia de pedra e vamos pensar no tijolo. Quando você pega dois tijolos, né, começa a friccionar um no outro, começa a cair o pó. E quem se alimenta de pó é Satanás, a grande serpente. Quando na igreja do Senhor existem atritos, quando na igreja do Senhor as pessoas estão brigando um com o outro, quando está tendo atrito, quando está tendo desgaste nessas pedras, o único que sai beneficiado é Satanás. É por isso que na igreja do Senhor, o Senhor precisa estar no meio, precisa estar entre uma pedra e outra, para evitar o desgaste, para fazer com que essas pedras estejam ligadas umas às outras. Por isso o Espírito Santo veio para nos ligar, nos tornar um corpo, para nos batizar neste corpo, para que homens, mulheres, ricos e pobres, inteligentes ou não, ricos, não importa a sua condição, você faz parte desse todo, está interligado e consegue sobreviver, porque o Espírito Santo faz esse ligamento, e ao mesmo tempo impede que uma pedra desgaste a outra. Mas eu digo para você, meu irmão, pense numa parede de pedras, mas pense na pedra que caiu em alguma razão. Talvez porque a parede foi atacada, talvez porque ela não foi bem colada, e ela é a pedra que caiu. O que acontece com a pedra que caiu, que foi derrubada? Essa parede da igreja de Jesus, fica aquele buraco. Mas na igreja de Jesus não pode haver buracos, amém? Cada pedra é muito importante. Não seja um buraco na parede, não seja a pedra que caiu. O seu lugar continua no seu formato, não vai ser preenchido por outra pedra. Quando Jesus falou, eu vou construir a minha igreja, eu vejo aí o acabamento que está dando. A igreja de Jesus, ela não é dos gregos, nem dos judeus, nem dos romanos, nem dos batistas, nem do pastor. Ela é de Jesus. E quem pode se apropriar da igreja? Ela pertence a Cristo. Nós somos escolhidos, chamados, e diferentemente dos gregos, que tinham cidadãos, mas eles eram selecionados, só tinha homens, mulher não fazia parte, só tinha rico, pobre não fazia parte, só tinha livre, escravo não fazia parte. Na igreja do Senhor não há acepção de pessoas. Essa noiva de Cristo está sendo adornada. O Senhor já começou a rebocar a parede da igreja. Olha o que ele diz lá em Efésios, capítulo 5. Cristo amou a igreja e se entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu entendo que é como o reboco, é como a pintura, é como os enfeites que você põe na construção, vai tornando essa construção cada vez mais bela. Assim, alguns na igreja de Cristo ainda estão na pedra bruta, outros estão ainda no reboco bruto, outros já estão pintados, ou já estão adornados. Mas o importante é que nós precisamos avançar para que a construção de Cristo se torne cada vez mais bela. Como diz lá em 1 Coríntios 6,19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, templo do Espírito que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós estamos sendo adornados como a noiva, estamos sendo preparados para o encontro com o noivo. E eu já estou encerrando dizendo a você que Cristo ama esta igreja que Ele está edificando. Cristo ama essa igreja e deu a vida por ela. As portas da morte, que ele vai falar depois, construirei a minha igreja, e as portas da morte, as portas do Hades,
não vão vencer a morrer. Pode matar cristão. Diz a história que o sangue dos mártires era como uma semente. O meu sangue, o seu sangue é uma semente. Se ele for derramado por conta da perseguição religiosa, por conta da nossa fé em Jesus, é uma semente. Cada sangue derramado faz com que nasçam outras pessoas. Recentemente eu recebi um vídeo que diz que o Islã está crescendo assustadoramente no mundo. E que em 30 anos eles vão dominar simplesmente pelo fato de nascerem. Enquanto o europeu nasce um filho, a média de nascimento de filhos é um, os imigrantes islâmicos que estão invadindo ou estão indo para a Europa e vão nascer, eles têm uma média de nascimento de 7 a 8 filhos. Em 30 anos a Europa vai ser islâmica. E assim outros países do mundo. Eles não precisam de terrorismo, eles não precisam usar armas, eles vão dominar simplesmente porque eles vão se tornar a maioria. E há essa preocupação do domínio islâmico do mundo moderno, do mundo atual. Mas a Bíblia diz, na palavra que nós acabamos de ler, o Senhor lhe garantiu, nem as portas da morte vão destruir, acabar com essa construção que ele está realizando, chamada igreja, a qual ele ama e a qual ele deu a vida. E ele vai vir buscar essa igreja. E eu entendo aqui agora, imagine você que essa construção está sendo realizada. No dia que a última pedra for colocada na parede, chegou o fim. No dia que a última pedra for colocada na parede, chegou o fim. Olha o que diz Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude, e assim todo Israel será salvo. Isso fala de plenitude, quando a última pedra for colocada na parede desta construção chamada igreja. Chegou o fim. Vai acontecer, na minha visão, como aconteceu quando Salomão decidiu inaugurar o templo do Senhor lá no Antigo Testamento. Vai acontecer também a inauguração desta igreja, dessa construção, desse templo espiritual de Cristo chamado igreja. Nesse dia, o Pai descerá pessoalmente e vai encher a sua igreja com a sua glória, com o seu Shekinah. Olha o que aconteceu lá. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. E quando o Senhor vier, quando a última pedra for colocada na parede, o próprio Pai vier e encher esta igreja, encher esse templo com a sua glória, nela ele vai habitar por toda a eternidade. Apocalipse 21, versos 2 e 4 diz assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada, rebocada, pintada, com os enfeites, preparada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o templo, o tabernáculo, a igreja de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. E aqui eu termino lendo o último versículo dessa manhã, dizendo: aquele que disse todas essas coisas declara: sim, eu venho em breve. E nós respondemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Olha lá uma parede de pedras, uma pedra, que você não seja a pedra que está faltando nessa parede da construção do Senhor. Você não seja a pedra que cai. Deus abençoe